Muito bem, minha gente, retomamos aí o estudo das penalidades. Nós vamos ver ainda outras penalidades além da demissão, mas antes que o façamos, eu preciso fazer referência a um preceito da lei que faz o que traz a chamada demissão com a nota a bem do serviço público. Nós não vamos aqui, claro, fazer qualquer tipo de juízo de ordem doutrinária ou mesmo jurisprudencial sobre esse preceito. Há um preceito semelhante na esfera federal. Mas, enfim, a nossa lei prevê que, em dadas hipóteses, o servidor será demitido com a nota a bem do serviço público. E quando isso acontece, há consequências, há decorrências, há implicações. Veja aí o que diz o artigo 206. Atendida a gravidade da falta, a demissão, quando fundamentada nos itens 1, 6, 8 e 9 do artigo 204, será aplicada com a nota a bem do serviço público, que constará do respectivo ato. Ou seja, aqui a administração quer que fique claro que esse servidor, na verdade, é como que persona non grata da administração estadual, porque ele foi demitido por um motivo muito sério. Você vai observar que realmente se trata de um motivo ou de situação ou de infração muito grave. Que infrações são essas que justificam a demissão com essa nota? Veja aí. Crime contra a administração pública, aplicação irregular dos dinheiros públicos, que também pode ser crime, revelação de segredo conhecido em razão do cargo ou função, que também pode ser crime, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, que também pode configurar crime, e corrupção passiva nos termos da lei penal, que também pode configurar crime. Então, observe que são realmente infrações muito graves. Agora, quais as consequências de uma demissão com a nota a bem do serviço público? Veja o que diz a lei aí na tela. A demissão com a nota a bem do serviço público impede a participação do ex-servidor em concurso público para provimento de cargo, emprego ou função na administração direta e indireta estadual. É claro que a implicação aqui referida apenas alcança a administração estadual, mas é toda a administração estadual, direta e indireta. E a segunda implicação, né? O impedimento de ser nomeado ou designado. Nomeado para cargos comissionados, designado para funções de confiança. E observe, esse ou essas implicações não ficam submetidas a um prazo máximo, certo? Há algo parecido na esfera federal. Na esfera federal há duas situações, uma situação em que há prazo e uma situação em que não há prazo. Na lei, essas implicações, esses impedimentos não ficam sujeitos a um prazo máximo. Daí alguns criticarem essas implicações. O fato é que elas estão na lei, esse preceito, na verdade, foi acrescido ao Estatuto em 2003 e não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Está aqui, ok? Nós vamos então e devemos mesmo considerá-lo. Agora, adiantando, temos a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A lei traz várias hipóteses que você vai considerar, mas a principal delas, e eu só vou referi-la, só me adstringirei a essa, né? É quando o servidor, na atividade, praticou infração passível de demissão. Ou seja, infração que justificaria ser demitido. Então, nesse caso, como o servidor já está aposentado ou em disponibilidade, ele não será demitido, ele sofrerá a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Mas observe aí
leia o artigo 207 e veja as diversas hipóteses. Algumas seriam até questionáveis hoje, mas o fato é que, para fim de prova, não, consideramos a letra da lei, tá bom? É isso aí. Outro ponto que eu disse, já quando começamos a tratar das penalidades, que precisávamos considerar, era o da competência para punir. E essa matéria está no artigo 208, tratada de uma maneira muito simples. Muito bem, minha gente, a gente agora vai tratar de um segundo aspecto importante. Tratamos do primeiro aspecto relevante quanto às penalidades, qual seja o das hipóteses de cabimento, e agora o da competência para punir. É uma matéria simples no tratamento legal. O artigo 208 dispõe quem é competente para aplicar, ou quais as autoridades competentes para aplicar as penalidades que a lei estabelece. Vamos ver? Aí na tela. São competentes para a aplicação das penalidades disciplinares o governador, em qualquer caso. Agora, privativamente, nas hipóteses de demissão e cassação, de aposentadoria ou disponibilidade. Privativamente, CD, cassação e demissão. Os secretários de Estado e os chefes de órgãos diretamente subordinados ao governador, também em todos os casos, excetuados aqueles que são de competência privativa do governador, ou seja, as hipóteses de cassação e demissão, CD. E os diretores de repartição, que podem, na verdade, aplicar as sanções de repreensão e suspensão até 8 dias. E mais, vale lembrar aqui, o parágrafo 1º não tem maior importância para nós, o parágrafo 3º. Depois eu volto ao parágrafo 2º. A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação do funcionário. Deixa eu agora fazer um esclarecimento. Depois eu volto ao parágrafo 2º, que é muito simples. Observe. Quando lemos o artigo 208, nós percebemos que a lei seguiu o critério hierárquico na hora de distribuir competências para aplicação de sanções. A lei, enfim, o legislador entendeu de fazê-lo. E o sistema, na verdade, ficou simples. Agora, observe que a lei aqui não faz nenhuma alusão às autoridades de outros poderes. E eu já expliquei a razão disso acontecer. Quando a Lei 6123 foi elaborada, e mesmo depois, quando republicada, em 73, praticamente só se pensava no poder executivo. Mas é claro, e para fim de prova é o que a gente vai considerar, mas é evidente, ninguém duvida, que, por exemplo, hoje, a competência para demitir um servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco não seria do governador, mas seria do próprio presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Entendido? Enfim, a gente tem que dar esse desconto pelas razões que já consideramos anteriormente. O parágrafo 2º desse artigo 208 apenas diz que da penalidade aplicada cabe pedido de reconsideração e recurso. Veja aí, ó, parágrafo 2º. Da aplicação de penalidades, caberá pedido de reconsideração e recurso, na forma prevista no capítulo 11, que é o capítulo do direito de petição, do título 4, que é o título dos direitos e vantagens. Nenhuma complicação, ok, meus amigos? É isso aí. Agora, a gente vai avançar e vai tratar de um tema, o terceiro aspecto bem importante relativo às penalidades, que é o aspecto da prescrição. E esse aspecto, ou mais precisamente a disciplina legal sobre esse assunto, foi objeto de alterações recentes em dezembro do ano passado. O artigo 209 diz que a repreensão prescreve em 1 ano
a suspensão prescreve em 2 e as demais penalidades que antes prescreviam em 4, agora prescrevem em 5 anos. Em 5 anos. Veja aí. 1 ano, repreensão, ou seja, as faltas puníveis com repreensão, 2 anos, suspensão, e as faltas sujeitas ou passíveis de ensejarem a destituição de função, a demissão e a cassação, 5 anos. Antes eram 4 anos. Nós tivemos também alterações nos parágrafos que são importantes. Aqui eu quero fazer um comentário antes da gente, de fato, observar o texto legal. Você sabe que é comum em leis de servidores, em estatutos funcionais, a previsão de que quando a infração também configurar crime, a infração administrativa também configurar crime, aplica-se o prazo previsto na lei penal. Porque, como regra, o prazo previsto na lei penal para o crime é maior que o prazo previsto no estatuto para punir-se a infração administrativa. Essa é também a regra geral aqui, mas a gente vai ver que há uma exceção. Há uma hipótese em que mesmo a infração administrativa, também configurando, podendo configurar um crime, vai ser aplicado o prazo previsto na lei estatutária. Nós veremos daqui a pouquinho. Mas, inicialmente, o que esse preceito que a gente vai ver diz aplica-se o prazo da lei penal, quando a infração também constitui crime, mesmo que não tenha havido ainda inquérito policial, ou mesmo que não tenha sido ainda instaurado inquérito policial ou ajuizada a ação penal. Observe aí, parágrafo 1º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas, previstas também como crime, independentemente de instauração de inquérito policial ou do ajuizamento da ação penal. Ou seja, a aplicação dos prazos da lei penal a infrações disciplinares capituladas como crime não depende da instauração de inquérito policial ou do ajuizamento de ação penal. O curso da prescrição começa a fluir da data do fato punível, não é da data da ciência do fato, como na esfera federal. A prescrição começa a correr da data do fato punível, disciplinarmente. E se interrompe pelo ato que determinar a instauração do inquérito administrativo ou da sindicância com caráter punitivo. Outrora, a previsão era de interrupção do prazo somente na hipótese de inquérito. Agora, a lei também prevê a interrupção do prazo com a instauração de sindicância com caráter punitivo. Entendido? Muito bem. O terceiro parágrafo, ou o parágrafo terceiro, mais precisamente, do artigo 209, é aquele que eu já referi, aquele que diz que o abandono, no caso do abandono de cargo, aplica-se o prazo do estatuto, mesmo que o abandono possa configurar um crime também. Existe o crime de abandono de função. Vamos ver? Situação peculiar do abandono de cargo quanto à prescrição. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º, que é aquele que diz que os prazos previstos na lei penal aplicam-se à infração administrativa, também capitulada como crime, o disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de abandono de cargo, que se submete ao prazo prescricional previsto no inciso 3, ou seja, prazo de 5 anos. Certo? Essa é a regra geral.
há uma regra transitória, mas para nós, para a prova, o que interessa é essa regra geral. Certo? Então, o abandono tem uma situação particular. Agora, imagine que um servidor que ausentou-se do serviço por mais de 31 dias, suponha, e ele ausentou-se intencionalmente. 6 meses depois, ele deseja voltar, ele quer voltar. Não existe norma legal que autorize a administração a recusar-lhe o retorno. A administração, então, vai permitir que ele volte. Mas esse retorno, ou a inexistência de recusa da administração ao retorno do servidor, não significa perdão para o abandono de cargo que supostamente ele cometeu. Não significa que a infração está perdoada, que ela não pode ser mais apurada. Nada disso. É o que diz o parágrafo 4º. Veja lá, está aí na tela. Caracterizado o abandono de cargo, ou seja, presentes os elementos aptos à caracterização, né? Porque a caracterização realmente ocorrerá aí num processo. Caracterizado o abandono de cargo, a ausência de recusa ao retorno voluntário do servidor ao serviço, não configura perdão administrativo tácito, ainda que não tenha sido instaurado qualquer procedimento administrativo para a apuração da infração. Tá certo? Isso é importantíssimo, não é? Então, mesmo que a administração não recuse ou não resista ao retorno, o não resistir ou não recusar-se a receber o servidor de volta, não significa que ela está a perdoá-lo. Ela não recusa o retorno, não impede o retorno, mas precisamente porque não há norma legal que a autorize a fazê-lo. Entendido? Tudo claro? Muito bem. Antes da gente concluir o regime disciplinar e entrar num outro título, que é o que trata do processo disciplinar, vale aqui a gente dizer que, relembrando até, que há na lei, no artigo 211, referência à suspensão preventiva e à prisão administrativa. De prisão administrativa não precisamos mais falar, porque nenhum servidor público, nenhum servidor estatutário pode ser administrativamente preso nos termos aqui da Lei 61/23. Isso não existe mais, nós sabemos, à luz da própria Constituição Federal de 1988. Agora, a suspensão preventiva ainda existe. É uma forma de afastamento cautelar do servidor. Vamos a ela, né? Mas é interessante, deixa eu ver aqui se o preceito está aqui, ó. Vamos a ele. Veja aí. A suspensão preventiva até 30 dias poderá ser imposta por qualquer das autoridades mencionadas nos itens 1 a 3, aquelas mesmas são competentes para punir, desde que a presença do funcionário possa influir na apuração da falta cometida. Então, quando a autoridade faz o juízo de que a presença do funcionário pode influir na apuração da falta cometida, ela pode, a autoridade competente, uma daquelas previstas nos artigos, nos incisos 1 a 3 do artigo 208, ela pode determinar o afastamento do servidor. Pela letra da lei, como você viu, esse afastamento terá prazo de até 30 dias. Olha aí, até 30 dias. Mas há possibilidade de prorrogação. A prorrogação pode levar essa suspensão preventiva até 90 dias, após o que cessarão seus efeitos, ainda que o processo não esteja concluído. Um detalhe: quaisquer das autoridades dos incisos 1 a 3 do artigo 208 podem decidir pelo afastamento. Mas, quanto à prorrogação, só as autoridades mencionadas nos incisos 1 e 2. 1
e 2. Ou seja, os diretores de repartição, que estão referidos no inciso 3, não podem decidir pela prorrogação da suspensão preventiva. Os diretores de repartição não podem decidir pela prorrogação do prazo da suspensão preventiva, certo? Podem determinar a suspensão preventiva, mas não podem determinar a prorrogação do prazo, não é? Porque a lei, a prorrogação, mais precisamente, além dos 30 dias, certo? Veja aí o parágrafo único, então, mais uma vez, a suspensão, entenda, suspensão preventiva, de que trata este artigo, poderá ser prorrogada por qualquer das autoridades mencionadas nos itens 1 e 2, até 90 dias, após o que cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo não esteja concluído. Muito bem. Terminamos, então, o regime disciplinar, e agora o nosso próximo ponto é processo administrativo. E ele é, sem dúvida, um dos temas mais cobrados em prova. Eu começo fazendo um esclarecimento que é importante. Na Lei 6123, você vai observar quando lê o título 6, né, do processo administrativo e sua revisão, o processo, a expressão processo administrativo, na verdade, é uma expressão genérica que abarca a sindicância e o inquérito administrativo. O inquérito administrativo é o equivalente na esfera estadual ao que na lei federal é chamado de processo administrativo disciplinar. Só que a expressão processo administrativo disciplinar, apesar de muito usada no estado de Pernambuco, não aparece na letra da lei 6123, tá certo? Na letra da lei, sim, encontra-se processo administrativo. A lei vai dizê-lo, vai usar a expressão. Mas diz que processo administrativo abarca sindicância e inquérito administrativo. A gente vai estudar as duas figuras, né? Com a nova aí, a bateria, a nossa última bateria de slides, a gente vai estudar então o processo administrativo, seja sob a forma de sindicância, seja sob a forma de inquérito administrativo. E depois faremos referência à revisão, ao chamado processo de revisão ou a revisão pura e simplesmente, que está prevista na Lei 6123. Ok? Então, muito bem. Vamos lá, né? Processo administrativo, começando do começo. Isso é profundo, né? Artigo 214, dever de apurar infração. Veja o que diz a lei. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público promover-lhe-á a apuração mediante processo administrativo. Agora, pode acontecer, sim, de uma autoridade que não é competente para tomar-se, ou para, melhor dizendo, instaurar o processo, tomar ciência de infração. O que a lei está dizendo aqui é que a autoridade que tiver, mais precisamente, ciência ou conhecimento de irregularidade, deve promover-lhe a apuração. Se ela não puder instaurar o processo, mas ela vai reportar-se a quem pode instaurar para a devida apuração. Entendido? Mas o dever de apuração está aqui estampado e é dirigido a toda a autoridade da administração pública estadual. Meios de apuração. A lei, e eu já até o enunciei, diz que a apuração se fará por processo administrativo que compreende a sindicância e o inquérito. Então, na letra fria da lei, nós temos os dois meios aí mencionados, a sindicância e o inquérito administrativo. Antes de falarmos mais detidamente sobre esses meios, é importante salientar que
o processo administrativo, seja sob a forma de sindicância punitiva, seja sob a forma de inquérito administrativo, ele apresenta basicamente 5 fases: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Veja que eu mencionei sindicância punitiva, ou com caráter punitivo, ou sindicância acusatória, ou sindicância contraditorial. Por quê? Porque há aquela sindicância meramente investigativa, que não pode resultar em punição, que não tem nem defesa, certo? É simplesmente um procedimento de investigação. Mas se nós tivermos uma sindicância com caráter punitivo, uma sindicância que pode implicar o que pode resultar na aplicação de uma punição, e nós veremos que a lei contempla essa hipótese, ela vai também, na verdade, atender a essas fases aí referidas, né? Basicamente, ela vai respeitar essas fases aí referidas. Essas fases que nós mencionamos não estão na lei, é só para orientar a sua leitura, mas elas vão ser muito mais nítidas quanto aos dispositivos que tratam do inquérito administrativo. Que fases são essas? De novo aí, vamos ver na tela, né? Instauração, instrução, relatório, defesa e julgamento. Muito bem. Então vamos adiante, né? Começando algumas considerações aí ainda preliminares. Eu até já mencionei que o dever de apurar é uma coisa, a competência para instaurar é outra. Pode ser que uma autoridade tenha ciência de uma infração, se tiver, tem um dever de apurar. Ou melhor, tem um dever de promover a apuração, precisamente, né? Pode ser que ela não tenha competência para instaurar o processo. Por quê? Quem é competente para instaurar o processo na letra da lei? Veja aí, competência para instauração. Diz o texto, artigo 215. São competentes para instaurar o processo administrativo, e aí tanto a sindicância quanto o inquérito. Porque aqui a lei usou a expressão processo administrativo em sentido amplo. São competentes para instaurar o processo administrativo, o governador, os secretários de Estado e os diretores de repartição. Ok? Agora, a gente vai voltar as nossas atenções para a sindicância. Então, você já viu aí retratada na tela hipóteses de instauração, mas aqui a gente vai agora só considerar a sindicância, hipótese de instauração da sindicância. Por quê? Porque a nossa lei, a Lei 6123, tem a particularidade de mencionar essas hipóteses. Veja aí, hipóteses de instauração de quê? De sindicância. O que é que diz a lei? Olha aí. A sindicância será instaurada quando a falta funcional não se revele evidente ou for incerta a autoria. Um comentáriozinho importante. Imagine que desapareceu algum objeto da repartição. Em princípio, algum objeto não é encontrado. Não vou dizer desapareceu. Algum objeto não é encontrado. Em princípio, não se sabe se houve uma falta de alguém, se alguém se apropriou dele, se alguém o levou para trazer depois, sem autorização, o que pela letra da lei seria também uma falta, mas ninguém sabe. Ou ainda que se saiba que alguém o levou, não se tem a mínima ideia de quem foi. É caso de sindicância. Por isso que a lei diz, a sindicância será instaurada quando a falta funcional não se revele evidente. Quer dizer, nem se sabe se houve uma falta funcional. Ou
quando foi incerta a autoria. Às vezes fica até evidente que houve uma falta funcional, mas a autoria é incerta. É o caso, então, de se proceder a uma sindicância. Não é? Aqui a ideia é mais de uma investigação preliminar, certo? De um procedimento sumário, mais rápido, para colher elementos que, se for o caso, justificarão a abertura de um inquérito administrativo. Mas lembre-se, não há na lei a exigência de, para abrir o inquérito, instaurar uma sindicância. Não. Se tivermos os elementos suficientes para abrir o inquérito, já podemos abri-lo. Mas numa situação como nas situações como as aqui declinadas pela lei, não faz sentido, né? Quando a falta não se revela evidente, quer dizer, ou seja, quando a ideia é quando faltarem indícios mínimos, né, de que há uma falta, ou quando foi incerta a autoria, vamos abrir um inquérito imputando ou apontando como imputado, como acusado quem? Não faz sentido, tá certo? Muito bem, meus amigos. No próximo bloco, o nosso terceiro, ainda voltaremos à sindicância. Até lá!